Enquanto tudo corre lá fora, aqui a gente respira. Esse é o Enquanto Respiro, um podcast sobre as pausas que a gente precisa e os pensamentos que surgem nelas. Oi! Vamos conversar hoje sobre um assunto que eu acho que afeta a gente em muitos momentos da nossa vida, que é aquele momento que a gente simplesmente trava quando vê aquele mínimo detalhe na frente do espelho que só a gente enxerga e que gera aquela pontinha de insegurança, sabe? Quando a gente tira uma foto na paisagem mais linda do mundo, no lugar mais maravilhoso do universo, você e a paisagem, e aí quando você vai ver a foto e você repara naquele mínimo detalhe, você simplesmente apaga a foto e fala que ficou horrível, sabe, minha amiga? Hoje eu quero conversar com você exatamente sobre isso. Sobre a nossa autoestima e a nossa percepção de beleza, toda essa relação que às vezes pode ser bem mais complexa com a nossa própria imagem. E aqui, antes da gente começar realmente a papear sobre esse tema, eu queria fazer um disclaimer e um parênteses e ressaltar que eu vou abordar nesse episódio a percepção da imagem muito longe de qualquer transtorno que possa existir nesse sentido, tá bom? Eu sei que esse é um assunto muito sério, muito delicado e que tá totalmente ligado ao nosso mental, à nossa saúde mental. Mas aqui eu quero deixar claro que nós vamos conversar sobre aqueles mínimos detalhes que muitas vezes só a gente enxerga, sabe? É sobre isso. Combinado? Vamos lembrar que sou só eu falando aqui, tá bom? A gente tá num papo de amigas, você tá aqui sentada comigo no sofá da minha casa e a gente tá papeando sem grandes propósitos, tá? Só pra gente refletir mesmo, tá? Não sou nenhuma especialista, pelo amor de Deus. Então lembre-se disso pra gente começar esse episódio. Combinado? Vamos lá então. Bom, eu tive essa reflexão quando eu estava vendo um vlog no YouTube de uma influencer que eu gosto muito, eu assisto muito, e eu acho ela uma pessoa assim, linda, maravilhosa, perfeita, ela tem uma beleza assim que eu nem sei explicar direito, mas assim, ela é linda. E aí, num determinado vídeo, ela falou que ela tava se sentindo horrível, horrorosa. Ela até pediu desculpas no vídeo por estar aparecendo daquele jeito, enfim. E aí, eu comecei a refletir muito sobre isso. Porque quando eu tava assistindo o vídeo, pra mim, ela tava normal, como em todos os outros vídeos, como em todas as outras fotos que eu vejo dela. Ela tava linda, mas ela tava normal. Tipo assim, eu não conseguia ver ela como uma pessoa feia ali na minha frente. E eu acompanho ela já faz um tempo, então assim, pra mim realmente não existia nada diferente. Ela tava assim, normal. Mas ela estava falando que ela estava muito feia e até pedindo desculpas sobre isso, em relação a isso. E aí, eu, minha amiga, comecei a pensar aqui exatamente sobre isso. Sobre como muitas vezes nós mesmas nos colocamos nesse lugar de, entre aspas, estar feia, sem ser exatamente isso que a gente tá transparecendo para outras pessoas. Você já parou para pensar sobre isso? E aí, gente, isso aconteceu em outros vlogs também, com essa mesma influencer que eu assisti. E com uma outra influencer também, ela falou exatamente a mesma coisa. Que ela não se sentia bonita, enfim, que ela via outras meninas na internet e que eram muito mais bonitas que ela e tudo mais. E aí eu fui ler os comentários e tinha várias pessoas falando: ah, fulana, do mesmo jeito que você acha essas pessoas muito bonitas e que pra você é uma inspiração de beleza, você é assim pra gente também. Isso aí ficou na minha cabeça, isso aí ficou... eu fiquei pensando muito sobre isso. Mais uma vez, é um tema que explodiu a minha cabeça e eu não sabia o que eu fazer com ele, então o que eu fiz? Um roteiro e estou aqui gravando esse podcast. Mas enfim, eu fiquei pensando muito nessa questão e nessa distância que existe entre o que a gente sente e o que realmente é verdade, sabe? O que realmente o outro está enxergando, que é a realidade que a gente está transparecendo. Durante essa reflexão, durante todos esses pensamentos, tudo isso me levou a lembrar de uma trend que estava em alta aí nas redes não faz muito tempo. Não sei se você vai lembrar, mas
Eu nem sei se era esse ano que ela viralizou, se foi final do ano passado, enfim. Mas era trend, a trend era assim, né? Eram fotos de uma pessoa, e aí a pessoa colocava uma foto, e aí colocava assim escrito na foto: você provavelmente nem reparou. 3 pontinhos. Aí você passava pro lado, tinha outra foto, e aí tava escrito: mas eu odeio aquela foto porque... E aí ela citava o porquê que ela odiava aquela foto, e aí vou citar um exemplo aqui, sei lá. Porque o meu sorriso ficou tal jeito que eu não gosto. Vamos supor, tá? Essa trend ficou em alta aí por alguns dias, por algumas semanas. E eu vi muitas pessoas postando, muitas pessoas. E não era uma foto só de uma pessoa. Tipo assim, a pessoa postava um carrossel no Instagram, no TikTok, enfim, de fotos que ela odiava por conta de algum mínimo detalhe que era um tipo de insegurança pra ela. Isso aí ficou rodando na minha cabeça, ficou um tempo aí, fiquei pensando sobre isso, enfim. E aí, depois que eu entendi o conceito dessa trend, né, depois que eu entendi aonde a trend queria chegar, toda vez que eu via essa bendita frase: você provavelmente não reparou, e eu já sabia que era parte da trend, juro, gente, juro, eu fiquei obcecada por ficar analisando a foto das pessoas nos mínimos detalhes, tentando adivinhar qual que era a insegurança, né? Qual que era ali o mínimo detalhe da pessoa que ela não gostava e que fazia ela odiar a foto. Na maioria das vezes, 99,9% das vezes, eu não consegui encontrar isso. Tipo, eu não conseguia ver. Eu poderia olhar a foto inteira e eu olhava e eu falava assim: meu Deus, gente, essa foto tá linda, essa pessoa é linda. E eu passava pro lado e a pessoa falava: ah, o meu braço ficou muito grande nessa foto e eu não gosto dela. Aí eu voltava pra ver se o braço dela tinha ficado muito grande na foto. Aí realmente, às vezes, sei lá, era uma manchinha que a pessoa tem que apareceu ali. E aí, realmente, quando eu voltava, depois de saber o que era que a pessoa não gostava, eu conseguia reparar. Mas no primeiro momento que eu tava ali analisando minuciosamente a foto, gente, eu nunca conseguia enxergar aonde que tava esse detalhe que fazia a pessoa odiar aquela foto. E, gente, isso aí, sério, explodiu a minha mente de um jeito que eu nem sei explicar pra vocês, sabe? Nem sei explicar como é que isso me pegou, mas me pegou de um jeito aqui que não foi muito bom. E aí, eu fiquei refletindo sobre isso, né? Refleti muito sobre isso. E eu entendi que eu precisava colocar pra fora isso de algum jeito, eu precisava escrever sobre isso, eu precisava ir atrás e entender mais sobre essas inseguranças que a gente tem e como isso reflete na nossa visão e como que a gente enxerga a nossa beleza e o quanto isso tem a ver com inseguranças que a gente tem dentro da gente. Sabe por quê? Porque muitas vezes, eu já me vi nesse lugar também. Eu já me tratei assim. Eu não participei da trend, não postei em nenhum lugar sobre isso. Mas eu já tive momentos assim comigo aqui em casa, olhando no espelho, ou quando eu tô olhando alguma foto, sabe? E isso é muito mais comum do que a gente imagina. E acontece com, eu acho que praticamente todo mundo. Que a gente sabe que a gente tem aquele detalhe no nosso corpo, no nosso rosto, enfim, né? Aquela coisa que muitas vezes é mínima, bem mínima, é um detalhezinho ali, e que na maioria das vezes só a gente enxerga, só a gente vê. E na maioria das vezes, a gente ainda vê aquilo ali muito maior do que realmente é. E eu tenho muito disso, eu me vejo muito assim. Eu tenho as minhas inseguranças, né? Existem coisas na minha imagem que eu não gosto e que muitas vezes eu enxergo aquilo como, tipo assim, nossa, eu não consigo usar tal roupa porque aquilo ali fica em evidência. Só que, na verdade, eu é que deixo aquilo em evidência dentro da minha cabeça. Porque se eu usar a roupa, provavelmente outras pessoas que estarão comigo não vão nem reparar, não vão nem perceber esse mínimo detalhe que me incomoda. E aí, né, falando aqui, eu tô falando muito de coisas do nosso corpo, mas aí, gente, pode ser essa insegurança, tantas coisas, né? Ela pode ser visual, né, que então ela pode estar realmente ligada à sua imagem, ou ela pode ser algo como o jeito que você fala, o jeito que você gesticula, a sua risada, a sua voz, enfim, inúmeras coisas aqui, né, que a gente pode colocar nisso. E aí, enfim, né? Pensa aí, qual que é esse detalhe que você tem que se tornou esse ponto de insegurança?
Eu ia falar, minha querida amiga, que eu ia dar 5 minutinhos pra você pensar. Eu ia pedir pra você pausar esse episódio e pensar nesse ponto de insegurança. Se você ainda não conseguiu pensar, pausa o episódio e pensa. Mas eu tenho quase certeza que não foi uma tarefa muito difícil você pensar nisso. Eu acho que a gente às vezes nem precisa de muito tempo pra vir assim na nossa mente o que é esse detalhe que a gente não gosta. Eu tenho quase certeza que na hora que eu falei sobre isso, já veio na sua cabeça esse detalhe em você. E eu acho que isso acontece porque essa insegurança é algo que mexe muito com a gente, né? É algo que a gente pode ter já faz um tempo, e aí é sempre esse mesmo ponto. A gente acaba dando tanta atenção para essas coisas em nós mesmas, acaba dando tanto palco para isso, que isso sempre tá presente ali, sempre é uma questão, nunca muda. A minha insegurança que eu tenho ela há anos, e ela tá sempre ali. E é sempre um detalhe que eu percebo, toda vez, tipo, ela nunca passa despercebido. Ela sempre tá ali. Ela tem muito esse espaço muito grande na minha vida, e eu acho que talvez tenha esse espaço muito grande na sua vida também. E assim, eu entendo que aceitar a nossa imagem como ela é não é uma tarefa fácil. Eu acho que nos tempos das redes sociais, isso ficou ainda mais difícil, porque a todo instante a gente tá vendo foto de pessoas que a gente considera ter aquele, entre aspas, entre muitas aspas, padrão de beleza. E eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, sempre procuro no outro, e muitas vezes sem nem perceber que eu tô fazendo isso, mas eu sempre procuro no outro esse ponto que pra mim é uma insegurança. Vocês têm isso também? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que não gosta da minha sobrancelha, vamos supor, tá? Aí toda vez que eu vou ver uma foto, um vídeo, enfim, de alguém que eu gosto, de alguém que eu admiro, de uma influencer que eu acompanho, ou mesmo de uma amiga, eu vou colocar toda a minha atenção na sobrancelha da pessoa. E aí isso vai ser um motivo pra eu achar a sobrancelha daquela pessoa linda, maravilhosa, e achar a minha horrível. E aí diminuir cada vez mais a minha sobrancelha, que já é um ponto de insegurança. E aí toda vez que eu faço isso, ela fica um ponto de insegurança ainda maior, porque toda vez eu acho ela pior, eu acho ela mais feia, enfim. E eu vou diminuindo isso cada vez mais e vou fomentando cada vez mais essa insegurança. Eu não sei se todo mundo é assim, tá? Mas talvez você que esteja me escutando vá me dar a mão e vai me dizer que estamos juntas nessa, tá? Por favor, não me deixem aqui refletindo e achando que eu sou doida assim sozinha. Mas enfim, é isso. E aí eu acho que a gente sempre alimenta essa ideia do que seria, entre muitas aspas de novo, ideal, e diminui tudo o que é real na gente, sabe? Esses dias também eu vi, e eu achei tão legal isso, sério, gente, eu achei tão legal, uma influencer que eu sigo, uma outra influencer, tá? Ela falou que, pô, tem um jeito que ela tira a foto em um ângulo do corpo dela, que realmente é um ângulo que pra ela é bom, bonito, e aí, tipo assim, a barriga dela fica chapada, não aparece a celulite que existe ali na coxa dela, tipo assim, ela fica com um corpo ok, padrão e tudo lindo, maravilhoso. E aí, ela mostrou, tá? Era um vídeo, tá? Ela mostrou o corpo dela nesse ângulo e ela falou assim, geralmente eu tiro foto nesse ângulo, é o que vocês veem nas redes sociais. Ela falou assim, agora olha o que acontece com o meu corpo quando eu sento um pouco mais corcunda, assim, tipo, mais natural, dobro minhas pernas assim cruzadas, sabe? Tipo, dobro minhas pernas, olha aqui as celulites que aparecem, olha como minha barriga fica. E aí, gente, aquilo ali é a realidade. Aquilo ali é o corpo dela real. E aí a gente olha na internet as fotos que estão no ângulo perfeito e vê que a pessoa não tem uma celulite, que a pessoa não tem uma dobrinha na barriga, que a pessoa, sei lá, coloque aqui qualquer detalhe aí que você perceba. Mas na realidade aquilo é só um ângulo, a pessoa não é assim o tempo todo. Obviamente que tem pessoas que vão ser daquele jeito o tempo todo, se a pessoa tem uma rotina e um lifestyle assim, tipo, meu Deus, extremamente saudável, meu Deus, extremamente fitness e não sei o que, e vive pra isso. Eu falei um pouco, né, sobre essa comparação e o quanto isso faz mal pra gente no episódio que eu falo sobre saúde mental, corrida, enfim, que aliás é o episódio anterior. Eu falei um pouco sobre isso também, e aí trazendo aqui também, sabe, que a gente acaba se comparando e aí a gente se diminui e abre muito, muito, muito mais espaço para as nossas inseguranças, achando que elas só existem na gente e o corpo do outro e a outra pessoa é sempre perfeita e é sempre mais bonita, é sempre mais.
E aí eu comecei a perceber o quanto isso é um padrão, tá? Pelo menos em mim aqui, falando da minha vida, das minhas experiências. E o quanto quando a gente olha pra nós mesmas, a gente meio que usa uma lupa e só consegue enxergar aquele detalhe. Mas quando a gente olha pro outro, a gente coloca um filtro assim, sabe? E aí parece que o outro, ele é incrível, que o outro, ele é perfeito. Enfim, sabe? E aí, quantas vezes a gente não deixa de fazer alguma coisa porque esse detalhe, ele grita tanto que a gente se convence de que é só isso que as pessoas vão enxergar. Quando, na verdade, a pessoa não tá nem aí, a pessoa não tá nem reparando nisso. E aí, voltando pra trend lá, né? Tipo assim, gente, você nem reparou naquilo, sabe? Você, a outra pessoa, né, no caso. Você realmente não reparou. A trend era exatamente isso. Você provavelmente não reparou. Provavelmente a pessoa que está vendo a foto não reparou. Então, o quanto a gente se priva de fazer algumas coisas, tem esse bloqueio por conta dessas inseguranças e que muitas vezes só a gente enxerga essas inseguranças. Eu acho assim que insegurança, gente, todo mundo tem. Todo mundo vai ter, até a Miss Universo tenha uma insegurança em relação à beleza dela, a voz dela, a risada dela, enfim, alguma coisa ela vai ter alguma insegurança ali. Mas eu acho que tem algo mais profundo por trás disso, e esse algo mais profundo, ele precisa ser maior do que essa insegurança, que é a nossa autoestima. E aí, a forma como a gente vai construir essa autoestima com o passar dos anos, ela dita muito se a gente vai se privar de fazer algumas coisas por conta da nossa insegurança, né? Se a nossa insegurança vai ser realmente muito maior e vai nos bloquear de fazer alguma coisa. E aí, mais um ponto aqui, né, que eu queria deixar antes da gente entrar um pouco mais e falar sobre autoestima, que é o quanto muitas vezes essa autoestima, ela acaba sendo ligada só com a nossa beleza. E aqui, tipo assim, tô falando que, nossa, a nossa autoestima não pode ser ligada com a nossa beleza, porque eu acho que faz parte de quem a gente é realmente, tudo isso, mas eu acho que é muito triste quando ela é só ligada a isso. E aí, tipo assim, nem tô falando aqui que não somos seres lindos, tá bom? Porque, minha querida amiga, se você é mulher e tá me escutando aqui, eu tenho absoluta certeza, e eu falo isso de olhos fechados, que você é maravilhosa, linda, diva babilônica, uma rainha, tá bom? Eu tenho certeza disso. Mas eu acho que muitas vezes a nossa autoestima, ela é ligada e ela é dependente só da nossa aparência física. Isso é um ponto que pega também pra mim. Porque, tipo, a gente esquece do resto, sabe? A gente acha que a gente é só isso aqui, só essa carcaça que tá por fora, mas a gente esquece de olhar as nossas competências, os nossos talentos, os nossos dons, enfim, né? Tudo isso que está intrínseco a nós, às vezes a nossa generosidade, a nossa bondade, enfim, várias características e adjetivos que eu posso colocar aqui, e a gente esquece de olhar isso e atrelar a nossa autoestima a esses fatores também. E aí a gente atrela a autoestima só à beleza, só ao físico, a só essa aparência externa. Sendo que essa aparência externa, ela muda a todo instante, a todo minuto. Tipo, eu não sou mais a mesma Mariana, externamente, nem internamente, tá? Não vou falar muito disso também, mas assim, externamente, eu não sou a mesma Mariana de um ano atrás, e eu nem serei a mesma daqui a um ano, sabe? Eu vou mudar, eu já tô mudando, eu sempre tô nessa mudança, mas a gente continua atrelando a nossa autoestima a isso. Isso é um ponto, né? Eu acho que é um problema, porque, gente, beleza é tão subjetivo, é algo tão relativo, que é de pessoa pra pessoa. E eu acho que quando a gente olha pra nós mesmas, a gente também tem um olhar diferente. Por exemplo, eu nunca acho que a minha versão mais bonita é a minha versão atual. Isso é bizarro. Por exemplo, quando eu olho hoje as minhas fotos antigas, eu acho que uma das épocas mais bonitas que eu tive foi lá em 2019, 2018, quando eu tinha 18 anos, 17 anos. E aí, hoje com 24 anos, eu olho as fotos daquele tempo e acho que eu tava muito bonita naquela época. Eu também acho que eu estava muito bonita quando eu tinha 21 anos, que foi em 2022, 2023. Eu também acho que eu estava muito bonita naquela época. E eu não acho que eu sou a mais bonita hoje. Mas aí, quando eu volto o meu olhar pra aquela época, eu não achava que eu tava bonita também. Eu sempre achava que eu estava bonita em épocas anteriores. E aí eu tenho absoluta certeza
que daqui a alguns anos eu vou voltar para as minhas fotos de 2025 e vou falar que foi a minha época mais bonita da minha vida. E eu não me sinto assim hoje. Então, o quanto é bizarro esse olhar que a gente tem sobre nós mesmas e o quanto a nossa autoestima dita muito da nossa vida, sabe? E isso, falando assim, só desse olhar que a gente tem sobre nós mesmas. Mas quando a gente olha o outro, aí sim que a beleza fica muito mais subjetiva. Porque uma pessoa que eu acho bonita, você pode não achar bonita. E a pessoa que você acha bonita, eu posso não achar bonita. E tá tudo bem, tipo, é normal isso. É algo natural do ser humano, a gente ter gostos diferentes e achar beleza em coisas diferentes. Só que eu acho que quando a gente liga a beleza a nós mesmas, o nosso emocional acaba falando muito mais alto do que a realidade que os nossos olhos estão enxergando ali no espelho, na foto. E eu comecei a reparar isso muito em mim mesma. Porque nos dias que eu me acho mais feia, sabe assim, que eu olho no espelho e falo, meu Deus, hoje eu tô o pó da rabiola. Ou que, tipo assim, fica muito evidente essas minhas inseguranças que eu tenho, geralmente são dias que ou eu tô de TPM, ou é um dia que eu não tô muito bem, ou é um dia que eu tô muito cansada, sabe assim? E eu acho que isso é um ponto crucial. Essas nossas inseguranças, eu acredito, tá? Que elas ganham muita força e espaço quando a gente tá cansada, quando a gente tá sobrecarregada, quando a gente não teve uma boa noite de sono, quando a gente tá um pouco mais triste mesmo, mais pra baixo. E aí, pra nós mulheres, né, quando a gente tá de TPM. Então, assim, é um ponto que me pega e que eu fico pensando bastante, sabe? Porque eu acho que, na maioria das vezes, a gente olha pra nós mesmas, quando a gente olha pra nós mesmas, a gente se enxerga por parte. E geralmente, quando a gente se enxerga por parte, a gente foca exatamente nessas partes que nos incomodam. Então, a gente coloca uma lupa bem grande nesse mínimo detalhe que incomoda a gente. Mas, quando a gente olha para o outro, muitas vezes o nosso olhar muda. E aí a gente passa desse lugar de olhar partes para olhar o outro por inteiro. E aí, né, como eu falei da trend no começo do episódio, eu reparei muito isso quando eu tentava caçar os mínimos detalhes na foto da pessoa para tentar entender o que ela não gostava ali, que fazia ela odiar aquela foto, nunca ter postado a foto, enfim. E eu não conseguia achar, porque eu tava olhando a foto por inteiro, sabe? Eu tava olhando tudo, eu tava olhando a paisagem, eu tava olhando a roupa, eu tava olhando o jeito que a pessoa tava, a pose, com quem que ela tava, às vezes os acessórios que ela tava usando, o óculos, o cabelo, tipo, tudo ao mesmo tempo. E não só colocando a lupa naquele detalhe específico. E mesmo olhando muito minuciosamente, com muita atenção, pra tentar achar esse detalhe, 99,9%, como eu disse, eu não conseguia encontrar um detalhe que fosse, entre aspas, feio ali, que poderia ser um motivo de insegurança para aquela pessoa. Quando vinha escrito, você provavelmente nem percebeu, gente, realmente, eu nem tinha reparado, eu nem percebi. Pra mim tava tudo lindo, maravilhoso. Gente, essa trend explodiu minha mente, tá? Essa é a realidade. Ai. Mas enfim. Outro ponto que eu queria destacar aqui da trend também é que se você viu, parabéns, porque eu não vi, tá? Mas você viu algum homem fazendo essa trend? Se você viu, minha querida amiga, eu chuto que você viu um ou dois aí no máximo. Porque a grande maioria foram mulheres fazendo essa trend. E aí tem mais um ponto, né? O quanto nós mulheres temos de insegurança e o quanto isso acaba travando muito a gente, acaba bloqueando muito a gente de viver coisas, de usar as roupas que a gente gosta de usar, ou às vezes de sermos nós mesmas em diversos lugares porque a gente tem inseguranças. E aí, gente, realmente é um ponto que eu fico muito pensando, sabe? Porque eu acho que na maioria das vezes, realmente, a gente coloca muita evidência nessas coisas que são nossos desconfortos, sabe? Nem tô falando aqui pra outras pessoas, tá? Nós mesmas fazemos isso com nós mesmas. A gente coloca sempre um peso muito, muito, muito maior nas nossas inseguranças. E aí a gente acaba realmente alimentando esse sentimento, porque
realmente, quanto mais você dá espaço para aquilo, mais aquilo vai consumir você. E aí, mais você vai prestar atenção naquele detalhe, mais a sua insegurança vai estar ali presente, né? Maior ela vai ficar com o passar do tempo, porque a gente tá alimentando esse sentimento. E aí, a tendência é realmente você enxergar isso como uma verdade absoluta e sempre ter essa autocrítica em cima. Sendo que para as outras pessoas isso não faz a menor diferença. Muitas vezes as outras pessoas nem estão olhando para aquilo lá, nem enxergam aquilo lá que você tá enxergando. E aí, realmente, a nossa autoestima vai ficando lá embaixo e a gente não tem quase autoestima porque a gente alimenta muito esses defeitos que existem na gente, né? Essas inseguranças. Esses dias eu vi um post no Instagram, eu não vou lembrar agora quem foi que postou, me desculpem, mas abordava a autoestima como tendo 4 pilares principais. Então, como sendo carregada por 4 coisas, que eram autoaceitação, autoconfiança, autoconhecimento e autorrespeito. E, gente, isso fez tanto sentido pra mim. Eu acho que realmente a gente tem esses 4 pilares e quando pelo menos um desses pilares não está bem consolidado, bem fortificado, a nossa autoestima também não vai estar, sabe? Quando um desses pilares acaba faltando ali, a nossa autoestima vai despencar. Então, falando um pouco mais, né, sobre cada um desses pilares. Autoaceitação. Autoaceitação parece algo simples, tá? Mas, gente, não é. Porque eu acho que autoaceitação, pra mim, não significa a gente amar 100% do tempo tudo que a gente é. Eu acho que autoaceitação é você saber olhar pra dentro de você com verdade. E assim, reconhecer suas falhas, reconhecer suas imperfeições, reconhecer suas inseguranças, saber que elas vivem ali com você, mas sem deixar que elas definam o seu valor. Então, sem deixar que elas sejam maior do que a sua vontade de viver, a sua vontade de fazer alguma coisa. Pra mim, a autoaceitação é isso. É a gente aceitar que a gente não é perfeito, aceitar que a gente tem essas coisas. E aqui, como a gente tá falando de imagem, desses detalhes, né? Aceitar que a gente tem essas inseguranças e esses detalhes que a gente não gosta muito, mas não deixar que isso defina a gente. Pra mim, a autoaceitação é um dos pontos mais importantes pra gente ter autoestima. E eu acho que é isso, sabe? A gente também enxergar isso nos outros. Saber que as pessoas que a gente mais admira, as pessoas que a gente acha mais bonita, elas também têm seus defeitos. Ela também tem esses detalhes que elas não gostam. E aí, mesmo sabendo que essas pessoas que eu admiro tanto também têm essas inseguranças, também têm esses detalhes, isso não faz com que eu admire menos elas, sabe? Não faz essas pessoas menos admiráveis aos meus olhos. E sim, torna tudo isso mais admirável ainda. Autoconfiança. Quando a gente fala de autoconfiança, também é uma coisa difícil, porque eu acho que a autoconfiança, ela é algo que ela é construída com o tempo, com o passar dos anos. Quanto mais a gente vai ficando maduro, a gente vai criando mais essa autoconfiança. E eu acho que com o passar dos anos, ela se torna mais difícil também. Porque eu acho que, às vezes, quando a gente é adolescente, a gente tem uma autoconfiança ali que a gente acha que a gente tá abalando Paris. E aí, quando a gente vai ficando mais velho, eu acho que vai ficando mais difícil da gente ter essa autoconfiança. Mas eu acho que é aí que a gente vai construindo e consolidando ela. E aí é com as coisas da vida mesmo, né? Então, com as nossas pequenas vitórias, eu acho que quando a gente tem momentos incertos na nossa vida e a gente consegue passar, quando a gente duvida de nós mesmas, duvida do nosso valor e aí a gente alcança algo, enfim, a gente vai construindo tudo isso e fortificando a nossa autoconfiança. Autoconhecimento também é um ponto crucial aqui, porque, de novo, autoconhecimento é algo que a gente adquire ao longo da vida, é algo que a gente adquire ao longo das nossas experiências, das nossas vivências, que a gente entende quais são os nossos limites e consegue desligar as muitas vozes que existem dentro da nossa cabeça, que diz como que a gente deve ser, que diz como que a gente deve sentir, como que a gente deve parecer.
Sabe assim? Então, é a gente realmente conseguir desligar essas vozes e realmente entender quem a gente é de verdade. Quais são os seus gostos de verdade. O que você gosta de fazer, onde você gosta de estar, sem se julgar. Aí, que entra de novo, autoaceitação, sem se julgar. E também entender os seus limites, entender quem você é verdadeiramente, sem ter muito essa influência externa, sabe? De ser realmente intrínseco a você, quem você é ali dentro mesmo do seu eu. E eu acho que é realmente um processo que a gente tem ao longo da vida toda, porque a gente muda muito ao longo da vida, então a gente tem que se conhecer a todo instante, a todo tempo. E é um processo, gente, que muitas vezes vai ser desconfortável, né? Realmente, assim, às vezes a gente descobre coisas na nossa vida que a gente não gosta muito, mas que a gente precisa aceitar. Voltando no pilar da autoaceitação, que a gente precisa entender que nós somos daquele jeito. Então, eu acho que quando a gente tem esse autoconhecimento, gente, isso é uma coisa libertadora, assim, sabe? Você se conhecer é um poder que a gente tem muito grande. E eu acredito muito, muito no autoconhecimento. E, por fim, o quarto pilar, que é o respeito, que eu acho que talvez seja o mais importante e talvez seja o mais negligenciado pelas pessoas. Eu falei ali no autoconhecimento da gente entender os nossos limites. Mas quando a gente entende os nossos limites e a gente não respeita os nossos limites, a gente também falha com a gente mesmo. E aí eu acredito, tá? Que a nossa autoestima também, ela vai ser abalada por isso, sabe? Então, respeitar seus limites, respeitar o seu processo, respeitar o seu tempo de, sei lá, amadurecer, o seu tempo de passar por alguma coisa, de crescer, enfim. Então, eu acho que é muito importante a gente saber respeitar quem a gente é agora, no presente. Mesmo enquanto a gente tenta trabalhar para alcançar quem a gente um dia quer ser, a gente precisa respeitar quem a gente é agora, aceitar, enfim, e ter essa confiança em nós mesmas, para aí sim a nossa autoestima ficar boa também, a nossa autoestima ficar elevada e a gente se permitir fazer coisas porque a nossa autoestima é boa o bastante. Está fortificada, fortalecida o bastante, né? O suficiente. E aí eu acho que, gente, a verdade pra mim é que autoestima não é a gente se achar bonita o tempo todo, não é a gente se achar incrível o tempo todo, a gente se achar melhor o tempo todo, mas entra em a gente se tratar com carinho, sabe? A gente saber se respeitar num dia que a gente não tá bem. Eu acho que é a gente saber se reconhecer e se valorizar e se sentir suficiente em muitos aspectos da nossa vida. Então, eu acho que a autoestima entra desse lado, da gente se tratar com mais carinho, mesmo quando a gente não tá num dia bom. De você reconhecer tudo que você é e conseguir se enxergar como esse todo, sabe? E não só com as lupas, e não só enxergando as suas inseguranças, e não só enxergando esses detalhes que não são tão bonitos aos seus olhos. Eu acho que é isso, que quando a gente cuida da nossa autoestima, a gente também tá cuidando da nossa saúde mental. A autoestima tá muito mais ligada com o nosso interno do que com o nosso externo. A nossa percepção interna, ela precisa ser maior, sabe? A nossa autoestima, ela tem que ser maior pra gente não travar e pra gente se permitir viver muitas coisas. E na maioria das vezes, quando a gente não tá bem internamente, a gente não vai conseguir enxergar o nosso externo exatamente da forma que ele é. Então, a nossa percepção interna, ela não vai corresponder à realidade externa. Porque eu acho que muitas vezes esse detalhe que incomoda a gente, tá ali, seja o que for, são coisas que são criadas pela nossa mente. Pelo menos eu vejo em mim que as minhas inseguranças que eu tenho, elas foram criadas por mim mesma. Não foi uma pessoa que veio falar pra mim: ai, nossa, olha como você tá assim, ai, olha como isso aqui em você é. Não foi. Sou eu que criei isso, sabe? Eu tenho algumas inseguranças de coisas que outras pessoas falaram, que pessoas terceiras falaram pra mim, mas eu posso dizer aqui com total certeza que elas são muito menores do que as minhas inseguranças que eu criei e que eu alimento há muitos anos dentro de mim. E eu acho que às vezes a gente precisa ter mais esse olhar, que a gente olha o outro
outro, né? Eu falei que a gente olha o outro com esse olhar do todo e que a gente olha a gente por partes. Mas pensa aí, se você fosse, né, sua amiga, vamos supor que você está falando com a sua amiga. Você nunca ia chegar na sua amiga e ia falar assim: nossa, amiga, você tá acabada hoje. Nossa, o seu nariz tá muito pra baixo, a ponta do seu nariz tá muito pra baixo. Acho que você tá precisando de uma cirurgia. Nossa, amiga, não gosto dessa mancha que você tem atrás do seu braço. Nossa, amiga, olha como que seu sorriso ficou estranho nessa foto. Vamos apagar a foto? Gente, você falaria isso pra uma amiga sua? Eu tenho quase certeza que não. Se você pensou em falar isso pra sua amiga, ou se você já ouviu isso de uma amiga sua, acho melhor você rever as suas amizades, porque pra mim isso não é amizade. Mas assim, você nunca falaria isso pra uma amiga, sabe? Você não vai falar isso pra uma pessoa que você ama. Então, por que você fala isso pra você? Por que você critica tanto você mesma, sendo que você não iria criticar uma pessoa que você ama? É uma reflexão pra ficar, tá bom? Vamos finalizar esse episódio com essa reflexão. E enfim, eu acho que a gente precisa enxergar a gente realmente com esse olhar por um todo, sabe? E aí se perguntar realmente o quanto disso tudo que eu enxergo é real e o quanto que é só uma história que a gente aprendeu a contar sobre nós mesmas. Bom, vamos pro nosso respiro da semana, então? Antes de terminar, é hora do nosso respiro da semana. Se você ainda não sabe o que é o respiro da semana, é um quadro aqui no podcast que tem todos os nossos episódios, no final dos nossos episódios, que é como se fosse um desafio pra você fazer aí, eu fazer aqui também, durante uma semana até sair o nosso próximo episódio. E o nosso respiro da semana dessa vez vai ser a gente se olhar mais com o olhar que a gente enxerga os outros, com esse olhar por inteiro. Então, da próxima vez que você se olhar no espelho, começar a reparar nesse detalhe que você tem, nessa insegurança que você tem, eu quero que você respire fundo e se lembre que você é muito mais do que esse mínimo detalhe. E que esse mínimo detalhe, muitas pessoas nem estão reparando e que muitas vezes é algo que você tem dentro de você. Então, faça esse exercício de tentar, nos 4 pilares da autoestima, entender qual pilar que tá falhando aí pra sua autoestima ser boa e você parar de enxergar esse mínimo detalhe, essa sua insegurança como algo impeditivo pra você viver a sua vida, tá bom? Vamos combinar isso? Se você gostou desse episódio, se ele fez sentido pra você, comenta aqui embaixo, compartilha com uma amiga também. Não esquece também de seguir o nosso Instagram. Você sabia que a gente tem uma página no Instagram? Pois é, @oenquantorespiro. Segue a gente por lá porque tem post sobre os episódios, tem um post sobre o respiro da semana, sempre tem coisa nova por lá, então já segue a gente por lá também. E se você ainda não avaliou o podcast, por favor, faz isso. Eu não sei se as outras plataformas têm, mas aqui no Spotify, se você estiver ouvindo pelo Spotify, clica lá na avaliação e avalie o nosso podcast com 5 estrelinhas para a plataforma entender que é um podcast bom e poder impulsionar para muitas outras pessoas e pra gente poder criar mais amigas e sentar com mais amigas aqui no sofá de casa, tá bom? E é isso, minha querida amiga. Um beijo e até terça que vem.